Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje para falar do jogo 2 da série entre Boston Celtics e Miami Heat. Segundo jogo da série, segundo jogo em Boston e segunda vitória, claro, do Miami Heat. Pois é algo muito raro de acontecer. Em geral, os times que perdem o jogo 1 em casa ganham o jogo 2 em casa. Na história dos playoffs, são 121 vitórias e só 28 derrotas nessa circunstância. O Celtics está aí, somando uma raríssima derrota e agora fica aí no limite. Tá muito perto de perder essa série. Eram 16 vezes seguidas que o time que perdeu o jogo 1 em casa conseguia responder com uma vitória no jogo 2. A gente viu... Em geral, vitória por uma média de 17 pontos de diferença. Que foi o que a gente viu, por exemplo, com o próprio Miami Heat, que ganhou o jogo 1 do Milwaukee na primeira rodada e perdeu o jogo 2 com uma surra, no show de Brook Lopes, e na segunda rodada contra o New York Knicks, que foi o único jogo que o Knicks acertou bola de 3. Pois é, faz toda a diferença. Então, geralmente, os times da casa, de um jeito ou de outro, conseguem responder. O Boston Celtics não conseguiu. E se você quer mais um número chocante, antes da gente começar a análise detalhada do jogo, o Heat agora, nesses playoffs, 6 vitórias, 2 derrotas em partidas onde eles ficaram atrás do placar por mais de 10 pontos durante o jogo. Então, 6 vitórias e só 2 vezes eles perderam. Os outros times dos playoffs somados, 15 vitórias, 60 derrotas. Nossa Senhora! E nenhum outro time tem mais vitórias que derrotas. O Heat tem 6 vitórias, 2 derrotas, depois de ficar perdendo por 10 ou mais pontos no placar. Não, é muito impressionante. O Celtics não conseguiu responder no momento crucial, mas justiça seja feita. Respondeu várias vezes ao longo do jogo. Foi um jogo de respostas. Celtic respondeu, Heat respondeu, Celtic respondeu, Heat respondeu. A questão, de novo, é quem responde no quarto período. E mais uma vez o Celtics teve uma atuação bem abaixo da média. E o Jimmy Butler? Jimmy Butler. Bom, antes da gente começar a análise do jogo, lembrar vocês só que hoje, 6 da tarde, de novo, assim como está sendo todos os dias, a gente vai estar no canal da NBA Brasil para fazer um preview do jogo 3 da série entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets. Los Angeles Lakers jogando em casa hoje para tentar se recuperar, tá 2-0 para o Nuggets, ou seja, não pode perder. Se o Nuggets abrir 3-0 aí, já era mais do que já era agora. Pois é, não, a margem de erro aí é baixíssima, o Lakers tem que ter uma partida espetacular. E ouvimos seus comentários ontem, a gente vai passar mais tempo hoje fazendo um preview do jogo e menos tempo relembrando o jogo do dia anterior, então não fiquem bravos, vai dar tudo certo. Isso. E tá sendo muito legal aí a família Bola Presa aparecendo em peso. Muito obrigado pela audiência de vocês, mostrando lá pro canal da NBA Brasil que essa parceria vale a pena. Então continuem indo lá, continuem dizendo o que vocês estão comendo, continuem deixando seus comentários. É sempre muito divertido e a gente fica muito honrado de ver como vocês são engajados com a gente. Então vamos falar do jogo? Bora! Bom, o Jimmy Butler eu falei que foi a estrela do negócio, 27 pontos para ele ontem, 8 rebotes, 6 assistências. A pontuação foi menos dividida, né, que no jogo anterior, que 4 jogadores marcaram 15 pontos, o Adebayo 20, o Butler 35. Foram 27 para o Jimmy Butler, 22 para o Bam Adebayo, com 17 rebotes e 9 assistências. 15 para o Duncan Robinson, que mal tinha jogado o jogo passado, né? Ele passou 6 minutos em quadra no jogo passado. Ontem ele passou quase 21, fez 15 pontos. E 25 pontos para Caleb Martin. Esse eu achei que era a estrela do jogo, a história do jogo, até o Grant Williams virar a história do jogo pelos motivos errados. A gente vai falar bastante do Grant Williams ainda. Mas o Heat está mostrando isso ao longo de toda essa pós-temporada. Como eles têm vários jogadores que podem assumir a responsabilidade e acertar os arremessos importantes nos momentos decisivos. Foi o Caleb Martin, o Duncan Robinson, que mal participava. No quarto período, eles estavam fazendo várias jogadas para que ele arremessasse de handoff de frente para a cesta. Algumas dessas 9 assistências do Adebayo foram para o Duncan Robinson fingindo que é a prainha dos 3 ou fazendo um bloqueio e cortando em direção à cesta. O Caleb Martin também sempre disponível nas bolas de 3 pontos, volta e meia cortando para o aro nas costas da defesa do Celtics. Então são muitas opções de arremesso. Cada jogo um deles pode brilhar. Dessa vez foram 2, mas mais importante do que isso, eu acho que a gente está vendo um Adebayo transformado. Então, sabe o que é curioso?
O Adebayo, a gente fala que ele tem que ser agressivo, que ele tem que participar mais, que ele tem que atacar a cesta, que ele tem que ser mais criador no ataque, e volta e meia ele não é. Mas sabe que todas as vezes contra o Boston Celtics ele é? Tem alguma coisa no Boston Celtics que ele detesta, né? Tipo, na temporada regular desse ano, que não foi a melhor temporada do Miami Heat, ele teve média de mais de 25 pontos por jogo nos 4 jogos contra o Celtics. Não, é inexplicável. Muitas vezes ele abre mão de arremessos que estão livres, ou ele não quer atacar o defensor dele no mano a mano. Não importa o que aconteça. Ele viu o Al Horford e quer dar um arremesso. E é muito difícil atacar o Al Horford. O Al Horford é famoso por ser um excelente defensor nessas situações. Né? E na bolha, quando o Heat ganhou a final do Leste em 2020, sabe quem foi o cestinha do Heat na série? O Ben Adebayo. Pois é. Aliás, eu tava revendo os números, é muito engraçado, porque o cestinha do Heat naquela série foi o Adebayo, com 20 e tantos pontos, aí depois com quase 20 tem o Goran Dragic, depois o Tyler Hero, e o quarto cestinha do time foi o Jimmy Butler naquela série. Fora jogadores que não estão mais disponíveis. E o Jimmy Butler foi tão bom naqueles playoffs e foi assim de cair o queixo na final, que eles acabaram perdendo pro Lakers, que eu não lembrava, não esperava, quando eu fui rever os números, que o Butler tinha sido o quarto cestinha. Isso ele não pode se dar o luxo de fazer nesse ano. São menos opções ofensivas. Mas legal ver o Jimmy Butler fazendo 27 e o Adebayo 22. Pois é. Tipo, meio que meio a meio. E acho que são dois jogadores importantes que a gente espera muito deles e que estão sendo capazes de entregar. O Jimmy Butler resolveu do jeito que ele sempre faz, atacou a defesa, ficou completamente pirado quando o Grant Williams acertou uma bola de 3 pontos e veio falar na cara dele. Aí ele começou a pegar fogo, acertou vários arremessos consecutivos. Como sempre, ele erra arremessos também nesse quarto período decisivo. Mas ele continua tentando, ele continua criando ataque a partir disso. E raramente comete um turnover. Exato. Às vezes ele erra o arremesso, que faz parte, ninguém acerta todos. Mas é difícil ver ele, o drible escapando, um passe para ninguém. Ele vai lá e arremessa, geralmente da onde ele quer, da zona de conforto dele. Aí alguns vão cair, outros não vão, mas o aproveitamento costuma ser bom. E o Adebayo, extremamente agressivo, arremessando bolas em cima do Al Horford e buscando e conseguindo rebotes de ataque. São duas estrelas trabalhando juntas num quarto período importante, num jogo de playoff. O que mais você pode pedir? E aí o resto do Heat é elenco de apoio. E aí nenhum desses jogadores é essencial. Então você pode contar com algum deles não tá participando tanto da partida e de repente surge um outro que vai lá e acerta os arremessos. Então são todos jogadores sólidos que o esquema do Heat permite que possam ser úteis nos momentos adequados. E eu posso falar com muito orgulho que no nosso draft de expansão no Bola Presa, procura aí esse episódio do podcast, que a gente brincou de colocar times a mais na NBA, a gente escolheu jogadores diversos, eu peguei o Caleb Martin. Aí, visionário. Porque é um jogador sólido, que erra pouco, que consegue acertar nos fundamentos, não é espetacular, não vai inventar coisas do nada. Ontem ele inventou coisas do nada. Aconteceu, mas no esquema certo, ele pode brilhar a qualquer momento, e pode sumir também, e não tem tanto custo. E aí foi um excelente exemplo disso, ver o Duncan Robinson e o Caleb Martin sendo importantes no final do jogo. O Caleb Martin ontem foi muito importante, porque a história do jogo foi a seguinte: o Heat começou melhor, abriu uma diferença não grande, mas boa para os primeiros minutos do jogo, e aí o Celtics fechou o segundo quarto com uma sequência, sei lá, de 11-2 no último minuto e meio. E aí depois, no segundo quarto, foi a mesma história. Era um time que faz 20 pontos e abre uma diferença colossal. O Celtics embalou essa vantagem de esse 11-2 no começo do fim do primeiro quarto, com outra vantagem, sei lá, de 10-0 no começo do segundo. E aí o Heat respondeu na mesma moeda, sei lá, 17-2. Sabe o que é muito engraçado? As estrelas não podem sentar. O Tatum sentou, o Heat imediatamente fez um 14-2. Aí o Jimmy Butler sentou, o Celtics fez um 15-4. É sequência atrás de sequência, foi um jogo de respostas, né? E aí no segundo tempo foi a mesma coisa a história. E o Celtics abre uma vantagem, o Heat empata o jogo numa outra sequência, assim, de você piscou, você não percebeu. E aí no quarto período o Celtics foi lá e teve uma boa sequência, e aí essa boa sequência acabou na bola de 3 do Grant Williams, que foi a grande diferença deles nesse pedaço do jogo. Aí o Grant Williams veio da bola de 3 falando um monte na cara do Jimmy Butler, e daí pra frente acabou, foi o quê? 24-9 a sequência final do Heat a partir dessa bola de 3 do Grant Williams. Vários arremessos do Jimmy Butler sendo marcado pelo Grant Williams,
porque no fim das contas essa foi a grande alteração do técnico Joe Mazzulla para o jogo 2. A gente considerou ontem no pré-jogo se finalmente o Grant Williams ia entrar aí em quadra. Entrou, teve função importante e me parece que não deu certo. O Peyton Pritchard não entrou, ele tinha jogado 12 minutos no jogo passado, ele não entrou. O Grant Williams entrou. E eu achei que deu certo pelo motivo inesperado. Tipo, ele entrou para marcar o Jimmy Butler boa parte do tempo. E quando ele entrou no jogo, ele fez umas jogadas defensivas legais, né? Ele roubou uma bola, acho que do Adebayo, no garrafão, que ele deu um tapa na bola. Ele teve algum impacto em rebote. Mas ele foi bem no ataque. Ele deu umas assistências, ele recebeu umas bolas no meio das linhas da zona. E aí ele distribuía para a zona morta. Distribuiu o jogo, conseguiu umas cestas no garrafão mesmo. Ele acabou com 13 pontos. Mais do que o Derek White, por exemplo, que acertou 3 bolas de 3 no começo da partida e depois não fez mais. O Al Horford fez 2 pontos. Tipo, o Grant Williams teve mais papel ofensivo que vários outros jogadores que estavam aí, que são titulares ou estão firmes e fortes na rotação. Então não deu certo pelo motivo que eu acho que ele foi colocado em quadra, que era dar uma segurada no Jimmy Butler. E foi pior, né? Eu achei que o Mazzulla colocou o Jimmy Butler, interpretei assim pelo menos, até para precisar dobrar menos, ter menos ajuda e não ficar cedendo os arremessos de 3 pro Heat. Só que aí chegou no quarto período, o Jimmy Butler falou: tudo que eu quero da vida é eu, o Grant Williams, muito espaço e nenhuma dobra de marcação. E aí? É tudo que eu quero. E o Celtic falou: não, beleza, vamos lá. Não vamos dobrar, não. E, nossa, ele torturou o Grant Williams até ele sair do jogo. Todos os jogadores do Heat iam para um lado da quadra, o Jimmy Butler ia para o outro levando o Grant Williams, e aí era o show do Jimmy Butler. Então eu achei que mesmo que o Grant Williams ajudou, acabou saindo pela culatra. Eu achei que acabou prejudicando. Porque a marcação individual do Grant Williams em cima do Jimmy Butler não funcionou, não deu certo, tomou um monte de bola na cara. Ele ainda errou umas trocas defensivas. Eu até separei umas jogadas pra gente ver dele se atrapalhando na defesa. E tudo isso permitiu que o Celtics não considerasse dobrar a marcação do Jimmy Butler. Era essencial dobrar. O Tatum estava sendo dobrado o tempo inteiro no quarto período do outro lado. Por que o Jimmy Butler não? E de novo, o Tatum não acertou um arremesso no quarto período. Muito por causa disso. Exato. E aí vem o outro lado, que é o Grant Williams foi bem no ataque. Legal. Mas o resultado disso foi ele dando 5 arremessos no quarto período. Enquanto isso, o Tatum deu 3. 3 arremessos de 3 pontos. O Jaylen Brown também deu 5 arremessos. Não é o Grant Williams, que não é famoso pelo seu ataque, que você quer tomando decisões ofensivas num quarto período em que está perdendo o jogo. Porque a dobra... Porque esse é um talento do Grant Williams, né? Ele se posiciona no meio da zona ou depois de fazer o corta-luz para receber a bola. Então o Tatum estava recebendo dobra, a bola encontrava o Grant Williams. E teve uns lances no final que eu acho que ele se empolgou. Teve pelo menos um ou 2 arremessos quando o Heat já estava passando no placar, no meio da reação do Jimmy Butler, ele estava lá naquela briga de egos com o Jimmy Butler, que ele tentou atacar o Adebayo no garrafão, que é meio... Segura a onda. Eu sei que tá num 4 contra 3, porque você recebeu a bola na dobra do Tatum, só que passa a bola, faz um handoff para alguém, espera o Tatum voltar quando o segundo marcador sair do Tatum. Não é porque você recebeu a bola que você tem que arremessar, mas é o que você falou. Você bota o Grant Williams em quadro, o Grant Williams vai tomar decisões. Acho que esse é o problema. Pra gente ter uma ideia, assim, pra eu tentar explicar o que eu tô dizendo. A gente falou que o Caleb Martin, o Duncan Robinson, o Adebayo foram importantes no quarto período. Ainda assim, o Jimmy Butler deu 8 arremessos. Ele jogou só 9 minutos. Não, jogou 7 minutos. Fez 9 pontos em 8 arremessos. Então ele nem jogou tanto. Enquanto estava em quadra, estava com a bola nas mãos. Então, teve ajuda evidente. Mas você espera que o Jimmy Butler entregue alguma coisa no final. É nele que o time confia. Aí no Celtics, o Grant Williams dá mais arremesso do que o Tatum. É mais um quarto período horroroso do Tatum, em que ele errou todos os arremessos, em que ele cometeu 2 turnovers. 2 dos 5 turnovers dele no jogo, que também é um número grande. Cometeu 2 faltas. Então, de novo, um quarto período catastrófico para ele. Mas outra vez ele participou muito pouco, tocou pouco na bola, e aí a gente assistiu o Grant Williams tendo que resolver. Acertou uns arremessos, legal, parabéns.
errou outros importantes. Adeus pro Celtics. A diferença do jogo anterior é que no jogo anterior o Tatum um pouco recebeu a bola. Dessa vez ele já estava levando a bola pro ataque. Mas aí o Heat forçava a bola, forçava o passe dele com dobras e pressão na marcação, e aí ele não recebia de volta. Isso, a bola nunca voltava, a bola não estava girando. Então é como se ele tivesse participado pouco do mesmo jeito. Ele foi um cara que levou a bola pro ataque, não muito mais que isso. Ainda que deram de presente depois uma falta no arremesso de 3 no minuto final, para dar 3 pontos para ele, mas foi meio que mais culpa do Heat aquela falta do que qualquer outra coisa. Então, por isso que eu achei. E foi do Gabe Vincent a falta. Foi, né? E aí na posse de bola seguinte ele foi lá e meteu o arremesso na cara do Tatum, a lá Tatum ainda, né, com um passinho para trás, para meio que matar o jogo. E nessa eu fiquei meio assustado, porque se ele erra eu pensaria a mesma coisa. Adoro o Gabe Vincent. O Spoelstra até falou depois do jogo, acabou essa historinha de jogadores não draftados. Faz 4 anos que o Gabe Vincent está com a gente. Ele é só um veterano da NBA. É verdade. Mas mesmo assim, o Jimmy Butler tá pegando fogo. Posse de bola decisiva, faltando 40 segundos. É o Gabe Vincent fala, não, é comigo aqui, mano a mano com o Tatum. Se ele erra, eu ficaria meio... Você não levou muito no pessoal a falta da jogada passada? Pode ser. É que a diferença... Mas o cara foi lá e acertou, então... E a diferença é, ele deu esse arremesso depois que o Jimmy Butler já tinha dado 8 arremessos, já tinha errado algumas coisas. O Heat já estava na frente. Estava na frente do placar. É outra história. Eu considero esse primeiro momento do experimento Grant Williams um fracasso. O que ele acertou no ataque acabou dando errado, porque tirou de novo o Tatum dos arremessos do quarto período, e defensivamente eu acho que não compensou em nada. Foi uma mudança focada na defesa e isso não deu resultado. Esse é o básico. E mesmo que no ataque tenha tido bons momentos, o que fez ele perder espaço no time é que o que ele faz no ataque, o Derek White faz melhor. Claro. O Malcolm Brogdon faz melhor. O Al Horford faz melhor, geralmente. Então, por isso que ele acabou perdendo espaço no time. Ele tinha que fazer a diferença na defesa do Jimmy Butler. E o que ele fez foi deixar o Jimmy Butler puto. Que foi a pior decisão que ele podia ter tomado na vida. O Jimmy Butler levou super na esportiva, a coletiva de imprensa dele foi muito legal. Ele dizendo que isso é basquete competitivo, que tá tudo bem, mas que ele adorou, que ele ficou super pilhado, que isso ajudou na motivação dele. O tipo de coisa que você não quer fazer contra o adversário. Você não quer motivar, você quer atrapalhar. Eu acho que ajuda na concentração, às vezes. Você deu um objetivo para ele, uma pilha para aquele... Claro que motivado ele já tá, é um jogo de final de conferência. Mas é para aquele segundo. Tipo, não vou atacar esse cara agora. E é o que é uma coisa... Não é uma ideia boa pro Celtics, porque tudo que o Heat precisava era aquilo. Que às vezes tem a pilha errada. Que é botar a pilha no Grant Williams, e o Grant Williams fala, quer saber, eu vou arremessar agora. Claro, mas a pilha no Jimmy Butler? Porque é isso que o Celtics não quer, é o Grant Williams querendo arremessar no quarto período de um jogo empatado. Agora, uma pilha pro Jimmy Butler atacar o Grant Williams no mano a mano, é a pilha pra jogada certa. Aí é receita pra desgraça. Eu na hora fiquei com medo do que o resto do Celtics estaria pensando. Esse cara mal entra em quadra, no caso do Grant Williams, entrou aqui, falou bobagem na orelha do Jimmy Butler, depois tomou um monte de cesta na cara. Será que o pessoal não vai ficar muito bravo com ele no vestiário? E aí eu fui espiar as coletivas para ver o que eles estavam falando sobre a situação, e aí perguntaram pro Jaylen Brown. E, tipo, você achou que valeu a pena lá o que o Grant Williams falou na orelha do Jimmy Butler? E aí o Jaylen Brown respondeu: próxima pergunta. Foi só isso. Esse é um nível de frustração que eles devem estar com o senhor Grant Williams. Depois de perder 2 jogos em casa, o nível de frustração deve estar gigantesco. E um último número que eu queria mostrar, que eu tinha separado aqui, acabei não falando na hora certa, que a gente falou do Caleb Martin, que ele foi herói do jogo, fez 25 pontos. Eu achei que ele foi essencial para responder os minutos do Robert Williams em quadro. Uhum. Ele foi muitas vezes marcado pelo Robert Williams, então ele era o cara que o Robert Williams deixava meio de lado para poder continuar patrulhando o garrafão. Eu até achei que ontem, como ajuste do jogo 1, o Robert Williams saiu mais vezes do garrafão para tentar marcar no perímetro, não deixar tanta bola de 3. Mas não é o bastante, né? O Duncan Robinson também deu vários arremessos porque o Robert Williams não chegou a tempo. Não é o forte dele, e no fim das contas, o Duncan Robinson tentou um arremesso na cara do Robert Williams, segundo as estatísticas da NBA, e acertou um. O Caleb Martin
acertou 4 arremessos em 6 tentativas quando marcado pelo Robert Williams, 2 bolas de 3 e 2 bandejas. Uma delas foi bem difícil, o replay mostra ele se contorcionando no ar, mas acertou. Então foi um ajuste importante, porque o Kevin Love, que foi titular, não estava bem no jogo, estava sendo atacado pelo Boston Celtics, aí entrou o Caleb Martin, mudou tudo, ele foi essencial numa dessas sequências que o Heat teve para cortar a diferença de 10 pontos do Celtics, e muito tirando proveito desse duelo contra o Robert Williams. E pelo lado do Celtics, eu achei que um ajuste importante foi colocar mais a bola na mão do Jason Tatum. Deixar ele armar o jogo, levar a bola pro ataque. A melhor sequência do Celtics no segundo tempo foi Tatum com a bola na mão, Robert Williams ou Al Horford fazendo um corta-luz no meio da quadra. Em geral, o corta-luz mais alto que você conseguir, pro Tatum ter um tempo de aceleração antes de encarar a primeira linha da zona. E aí, era mesmo contra a defesa por zona, eles faziam um ataque do pick and roll e conseguiam espaço para arremesso de 3, para muita infiltração do Tatum e até para uns passes para o Robert Williams receber a bola perto da cesta e finalizar. Ele foi muito bem no ataque de novo. É mais uma vez que o papel do Robert Williams em quadra é ofensivo. E então foi a coisa que pareceu mais destacada do Celtics, tipo, vamos dar protagonismo pro Tatum com essa criação de jogadas de pick and roll no meio da quadra, que não é tanto o jogo do Celtics. E até por isso o Heat dobrou a marcação no Tatum. E aí acabou que sendo o que estava dando a resposta pro Celtics ao longo de todo o segundo tempo, quando o Heat começou a dobrar essa marcação do tipo, ó, não vamos deixar você fazer pick and roll no meio da quadra para sempre. Ele passou a bola e não recebeu mais de volta nunca mais, deixou de participar do ataque, e foi quando começou a desgraça do Boston Celtics. Dá essa sensação de que o Celtics não tem muita resposta. Quando eles encontram uma coisa que funciona... Eles têm resposta. O Spoelstra vai lá 5 minutos depois e dá outra resposta, e fala, bom, só vez agora. Eles encontram algo que funciona, e aí o Spoelstra tira isso, o time leva muito tempo para conseguir encontrar um outro caminho. E defensivamente, você tem 2 jogadores cuja função é estritamente defensiva, no Grant Williams e no Robert Williams, os 2 Williams, e o Mazzulla ainda não sabe o que fazer com eles na defesa. Eles são inúteis, e o Grant Williams ainda nem estava jogando, mas entrou como esse sonho de uma defesa individual que não funcionou. O Robert Williams é um sonho de proteção no garrafão, o Heat nem está interessado em entrar no seu garrafão. E se entra, é porque o Robert Williams está no perímetro. Então, o que ele está fazendo ali? Continuo me perguntando. Mas ontem jogou bem no ataque. E o Al Horford não. Então você tinha que deixar ele lá, senão você perdia uma força ofensiva também. Tá difícil. O Heat, olha, tivesse que definir o Heat em uma palavra. Não é que o Heat é um time bom. Todo time que tá aí nessa fase é bom. Claro, isso não vai resumir o Miami Heat. O que o Heat é embaçado. Tipo, vamos enfrentar o Miami Heat. O que eu espero desse time? É um time embaçado. O que vai acontecer no jogo? Vai ser ruim pra você. O que vai acontecer? Tudo que você não quer que aconteça. Você vai enfrentar o tipo de defesa mais chato que existe. Quando você acha que tá no controle do jogo, eles vão mudar o time, a rotação, a defesa, o quinteto, sei lá o quê, e vai ficar desconfortável de novo. É só um time embaçado. Você faz uma sequência de muitos pontos, e aí adivinha, o Heat vai lá e faz uma sequência também. Às vezes do jeito mais estranho que dá pra fazer, mas eles sempre respondem. É só muito difícil. E é por isso que eu separei pra gente assistir as várias sequências de pontuação que aconteceram no jogo, culminando no 4º período e na sequência maravilhosa do Heat depois da bola de 3 pontos do Grant Williams. Vamos ver. Começamos com um jogo empatado, aí no começo do 2º quarto. O Grant Williams já tá em quadra e consegue aí, que você já tinha comentado, esse toco-roubo no Adebayo. Nessa hora pareceu que o ajuste defensivo de ter ele em quadra poderia surtir efeito. Porque aqui é o Robert Williams marcando o Caleb Martin, que é o cara que eles querem deixar mais livre, que deu errado. Exato. E ele pode fazer isso porque quem tá marcando o Adebayo é o Grant Williams. E se o Grant Williams consegue atrapalhar a vida do Adebayo, aí o plano é perfeito. Isso. No fim das contas, nenhuma das coisas foi sustentável. E curiosamente não tem nada a ver com o Jimmy Butler, né? O Jimmy Butler nem tava participando. E ó, o Grant Williams recebendo depois de fazer o corta-luz pro Jason Tatum e acha imediatamente o Derek White. Ele tá lá bem no meio das linhas mesmo. E aí é mais um roubo de bola seguido por essa bola de 3 pontos, a transição do Brogdon.
O Brogdon adora esse arremesso, né? De roubar a bola, pegar um rebote, sair correndo. 17-2 pro Boston Celtics. E olha os arremessos que o Gabe Vincent estava tentando. Confiança nunca falta. São os minutos sem Jimmy Butler em quadra. O Heat tem muito mais dificuldade de pontuar. E aí, o Tatum simplesmente sendo agressivo e batendo pra dentro. E ainda sem dobra, né? Ele atacou o Gabe Vincent sem ajuda. Foi um dos melhores momentos do Celtics no jogo. Mas aí, Duncan Robinson ao resgate? Ainda não. Você vê que muitos jogadores podem acertar esses arremessos, mas o Heat sempre flerta com o fato de que bola de 3 pontos às vezes não caem. Mas essa infiltração... E esse lance mostra também o plano do Heat. Quando o Celtics começou a acertar arremesso no começo do jogo, de 3, o Spoelstra pediu um tempo e eles mostraram, né, o áudio dele dizendo eles querem bola de 3 para vencer, a gente não pode dar espaço para eles. E olha como eles pressionam o Tatum lá em cima. A pressão do Brogdon quando ele recebe a bola, às vezes acaba cedendo a bandeja por isso. Não é a primeira vez que o Heat convida as infiltrações porque está preocupado com o perímetro, né? De novo dobra no Tatum, passe pro Derek White. E aí você tá contando com o elenco de apoio do Celtics para acertar essas bolas. Acertando, você vai criando essa diferença. E esse passou direto, foi toco do Adebayo, mas não valeu, a bola tava caindo. E você vê como o Heat tava tomando essas infiltrações. Aí a gente já tá no final do segundo quarto, é quando o Heat começa a sua resposta. E é com bola de 3 pontos, para variar. Aí o Jimmy Butler marcado pelo Marcus Smart, quase perde a bola. E isso é uma isolação. Isso é todos os jogadores do Heat no lado oposto, dando espaço pro Jimmy Butler trabalhar. E aí no começo do terceiro quarto, é o Strus que infiltra. Não teve um jogo tão bom quanto no jogo 1, mas teve um bom momento aí no começo do terceiro quarto. E o Horford com muito medo do Adebayo, e por isso ele deixou aquela infiltração. E aqui o Adebayo mostrando que o Horford tem motivo para estar preocupado. Arremessando bem rápido, o Adebayo em geral demora tanto tempo para dar esses arremessos. E essa é uma coisa curiosa que o Heat faz muitas vezes, a defesa por zona deles, e o Adebayo tá lá em cima. Pois é. Muitas vezes o Adebayo sai da posição tradicional do que um pivô faz na zona. Convida o Jaylen Brown a tentar esses arremessos bem difíceis, né? Eles estão fazendo uma zona, quem tá no meio da zona é o Strus agora. Quem tá lá em cima é o Adebayo, vai convidando o Celtics pra... E vamos ver essa jogada de novo, que é uma coisa que você já tinha mostrado o Lakers fazer. Olha como eles estão dobrando no Tatum, e aí tem uma rotação completa para quem dobrou no Tatum voltar lá pro lado oposto, na outra zona morta. Né? Então é bem sincronizadinho. O Al Horford percebe isso e tenta arremessar, porque ele achou que ele ia ser o arremesso mais livre possível. Mas ele tá numa fase muito ruim de arremessos, o Al Horford. E aí o Jimmy Butler de novo contra a marcação individual. Tudo que ele quer. O lado direito da quadra, igual naquele arremesso contra o Marcus Smart, aos 4 jogadores do Heat aqui embaixo. E o Tatum tá literalmente sem marcar ninguém no meio do garrafão e não tá na dobra do Jimmy Butler. E ao mesmo tempo a gente acabou de ver o Tatum tendo uma dobra de marcação quando tá atacando. E aí um belíssimo drible do Tatum pra cima do Jimmy Butler. Arremesso, e aí o Celtics vai começar uma boa sequência deles já daqui a pouco. E aí é muito bem marcado a bola de 3 pontos. O Celtics consegue acelerar. Toda vez que o Heat erra essas bolas de 3, o Celtics engatilha uma sequência, porque eles conseguem acelerar um pouco mais o jogo. E aí a gente tá vendo o Robert Williams sendo essencial já no começo do quarto período. Aqui estão as jogadas que a gente falou, que o Celtics fez muito. Bota a bola na mão do Tatum, faz um bloqueio no meio da quadra e tem mais opções de passe, mais opções de infiltração. Você vê, é uma zona, e aí o Robert Williams pega no meio das linhas e tem um segundo para conseguir atacar a cesta. E aí o Celtics já abriu 10, agora já 11 pontos de diferença depois que o Robert Williams fez o lance livre. E aí aqui essas jogadas que deu muito certo, o pavor que o Duncan Robinson causa nos adversários quando ele começa a acertar a bola de 3. Então olha, o Grant Williams e o Jaylen Brown acompanhando o Duncan Robinson. E aí eu achei que foi um erro bem grosseiro do Grant Williams. Ele assumiu que ele vai trocar, que ele vai pegar o Duncan Robinson quando ele sair para a linha de 3 pontos. E no fim o bloqueio do Caleb Martin nem pegou, né? Então não tinha por que o Jaylen Brown fazer essa troca, mas o Grant Williams antecipou a troca. Não era um bloqueio pro Jaylen Brown. E aí o Caleb Martin ficou livre. E você vê, eles se olham, conversam, e o Jaylen Brown até dá um high five ali.
E esse foi um dos bons lances no segundo tempo do Grant Williams, mas nascendo do mesmo jeito. Um bloqueio aqui em cima da zona do Robert Williams, dá espaço para o Tatum atacar. Quando vem da marcação dupla, ele acha o Grant Williams, que acha o Robert Williams. E a ideia, a gente já tinha visto, a bola ir direto pro Robert Williams. Tá um pouco mais congestionado, o Grant Williams funciona como hub. E tá aí essa bola chegar. Uma das bandejas do Caleb Martin em cima do Robert Williams. E é mais importante do que isso. Olha o Grant Williams. Batido muito fácil. Completamente batido no contrapé. E ele vai lá e assume o erro, depois toma uma bronca do Jaylen Brown outra vez. Já são 2 erros defensivos dele em jogadas que nem envolvem o Jimmy Butler. E aí o Duncan Robinson com uma bola bem importante, a diferença estava em 10 de novo do Celtics, ele corta para 7. É mais um desses handoffs. E aí outra vez o Adebayo só sendo agressivo. Muito agressivo. E atacando, a gente já viu atacar o Al Horford, agora atacou o Robert Williams, e atacou o Robert Williams ainda muito perto da cesta, onde o Robert Williams é bem melhor. E ó, é mais tentativa de handoff, dessa vez vem o corta-luz, e aí é explorando o Robert Williams. Estava alto, mas não tá alto o bastante, ele é um pivô. Não pro Duncan Robinson, né? Você não pode dar espaço para ele arremessar de jeito nenhum. Mas no ataque ele tá aí recebendo a bola no meio da zona. Ele recebe no meio da zona e ataca. A gente nunca tinha visto ele quicar. E aqui, gente, essa transição do foguinho é porque, preparem-se, Começou. o Grant Williams acertou uma bola de 3 pontos. Acho que o sonho da torcida do Boston Celtics era voltar no tempo e fazer essa bola não entrar. Uma bola de 3 do Celtics e a torcida do Celtics não queria que entrasse. Porque aí ele provocou. Diferença em 9. E aí o Jimmy Butler simplesmente foi pra cima. Fez a cesta, tomou a falta e começaram a dar um duelo de testada. Os dois tomaram falta técnica, até não serve pra nada. E pro Jimmy Butler, tá em casa. E a torcida pilhada, olha os moleques na primeira fileira ali batendo palma. Vamos lá, é tudo que o Jimmy Butler quer na vida. E volta a isso, olha o nível de jogada de isolação. Olha onde estão os outros jogadores do Heat. Ninguém tá nem participando, eles só estão atraindo a defesa pro lado oposto. Sabe o que pareceu isso? Olha o Tatum. De novo, o Tatum tá tão longe do Gabe Vincent. Por que não dobra? Você já tá deixando o Gabe Vincent livre, fecha o espaço do Butler. Mas sabe o que parece? Treta de streetball. Isso, quando você abandona o jogo porque 2 caras precisam se enfrentar. Os dois caras são tão machos que eles precisam decidir quem é mais macho. Que ridículo, então, né? Vai lá, então deixa eles brigarem, deixa eles resolverem no mano a mano. E aí o Jimmy Butler fez o gesto de baixinho demais. E aí, ó, a bola girando, o Grant Williams quer resolver. E aí ele fez essa e também fez o muito baixo. Mas, pô, o Duncan Robinson tem nada a ver com a história. Coitado. Pior defensor em quadra, disparado. Mas tá aí, por isso ele tá em quadra. E aí, ó. Ele se movimentando sem a bola ontem foi muito legal. Mas o mais legal é que tá todo mundo achando que essa bola vai pro Jimmy Butler. Porque ele não tem o duelo aí do Grant Williams. É o Al Horford e o Grant Williams tentando parar o Jimmy Butler enquanto o Duncan Robinson corta pra cesta. E aí a diferença que tava em 10 já está em 2. E a bola chega no Grant Williams de novo. Por quê? Por que vai arremessar essa bola, né? E aí, tocaço no Jaylen Brown. Tinha 3 em cima dele. Também não tinha nada que arremessar essa bola, o Jaylen Brown, né? Nem o Grant Williams. E aí eles voltam pra jogada que deu certo, que foi o pick and roll no meio da quadra. Dessa vez não com o Robert Williams, mas com o Al Horford. E é legal porque o Tatum pelo menos tá participando, né? Tá criando as jogadas, mas ele não tá arremessando, né? Ele não tá pontuando. Mas se ele pisou no garrafão, acho que pelo menos já. De novo o Grant Williams recebe, que a gente perde o começo dessa jogada. Mas ele recebe a bola entre as duas linhas defensivas da zona. Dobra no Tatum, o Grant Williams recebe lá e aqui era hora de passar. Ele fez isso, a gente viu lá no primeiro tempo, ele acionando a zona morta, e aí ele encerou o chão, né? Ficou rodopiando 3 vezes como se fosse peão, como se fosse Beyblade. E do outro lado, ele marcou de novo no mano a mano o Jimmy Butler. E esse arremesso é muito espetacular pelo jeito que o Jimmy Butler usa a mão. Ele vai com uma mão só no final. Né? E mais uma vez, ninguém vai ajudar o coitado do Grant Williams, que já tomou 4 cestas seguidas na cara? Não. Ninguém. E esse é o arremesso que dá a liderança pro Heat e a liderança em definitivo. E aí o Marcus Smart tem um arremesso muito livre, lembrou aqueles que ele errou no final do jogo contra o Philadelphia 76ers. Ele errou mais um, e aí o Al Horford pega o rebote, mas só depois de fazer falta de ataque no Max Strus. E o Heat já estava no bônus, então foi lance livre pro Strus. É desastroso, mas você vê, o Heat deixou o Marcus Smart livre. É uma escolha que você faz. É melhor deixar o Marcus Smart livre do que o Tatum, né? E aí o Tatum, 2 na marcação do Tatum, ainda que ele consegue passar no meio de 2, aí chega o Jimmy Butler atrás,
falta de ataque E e adivinha, turnover. era uma falta de ataque ou mandada. Nesse momento da carreira, você espera isso do Tatum quando ele infiltra no quarto período. Então, grande defesa do Heat, e tudo focado em vamos tirar o Tatum do jogo. E aí no ataque, dessa vez não tem mais Grant Williams, ele finalmente saiu, o Jimmy Butler vai pra cima do Brogdon. Aí ele finalmente erra, e aí o Adebayo pega o rebote ofensivo, ninguém botou o corpo nele. E eu achei esquisito a vontade dos Celtics de acelerar o jogo. A gente viu, né, que as bolas de 3 pontos erradas em geral viravam um contra-ataque. O Celtics estava querendo correr pra frente, esqueceu que tinha que pegar o rebote primeiro, né? E olha o Horford, tá na frente do Adebayo, o Adebayo só dá a volta nele, sobe, dá a cravada, espetacular. E aqui é depois da falta no Jason Tatum, uma falta boba do Gabe Vincent, que cedeu 3 pontos em 3 lances livres. E aí o Gabe Vincent tá com a bola na mão, pede um bloqueio. Arremesso questionável, né? Um belo corte, mas tá na frente no isso? placar, né? Esse foi arriscado, mas olha, deu muito certo o Gabe Vincent. E aí o Celtics precisando de um arremesso correndo, aí sim o Tatum arremessa. E nada feito. E aí, só pra colocar a cerejinha no bolo, eu deixei a próxima jogada, que tá vendo o cronômetro terminando? É porque o Mazzulla não pediu um tempo. Ele ainda tinha chance, tinha tempo técnico pra isso, poderia ter cobrado a lateral já na quadra de ataque pra tentar uma bola de 3 pontos rápida, deixou o time ir batendo bola até chegar na quadra ofensiva, com marcação pressão ainda do Heat, e se tinha qualquer tipo de possibilidade de um milagre, o Mazzulla encerrou, jogou tudo pela privada. É isso, pessoal. Imagino que vocês estejam mais apaixonados por Jimmy Butler agora. Acho que todos estão, menos torcedores que foram eliminados por ele, mas talvez até alguns. Você tem que ter admiração por quem é capaz de vencer, não? Tem uma torcedora do Grizzlies que eu sigo no Twitter, que ela produz conteúdo do Grizzlies, é bem legal, e ela falou que 2 semanas atrás era ela. Pra quem eu vou torcer agora que meu time foi eliminado? E hoje nossa, eu mataria pelo Jimmy Butler. Impressionante, é difícil você não ficar encantado. Você né? fica muito empolgado e ainda... Já era ele empolgava nos outros anos, ele empolgou na bolha, ele empolgou ano passado na final de conferência, e ano passado o Heat era o primeiro cabeça de chave do leste. Hoje, fazendo tudo isso como cabeça de chave 8, ainda é aquele zebra, gostinho de zebra, história de superação. não tem como não achar tudo que ele tá fazendo muito legal, especialmente ele saindo de quadra, falando do Grant Williams. Essa é a resposta que eles achavam que ia dar certo? Tipo, que... E fazendo o gesto de muito baixinho pro Grant Williams. Ele se divertiu, nos divertimos muito, infelizmente, às custas do Grant Williams. Desculpa, Grant Williams. Acho que a gente viu nessas jogadas aí que não foi um dia fácil pra ele. Vamos ver se ele vai voltar pra quadra. Mas a gente vai ver no futuro. Claro que a gente vai sempre fazer o pré-jogo. Hoje é pré-jogo do jogo do Lakers, mas amanhã tem o pré-jogo aí de mais uma partida do Celtics e Heat lá no canal da NBA, sempre às 6 da tarde. A gente conta com vocês por lá. E claro, na hora do almoço, pode voltar aqui pro canal do Bola Presa, deixar o like, apertar o sininho, porque tem sempre um resumo da rodada. É isso. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, tchau!